Os dias após o funeral de Valentino passaram em uma espécie de neblina. Mas uma coisa era clara para mim. Eu estava finalmente livre. Livre dele, de seus socos e palavras cortantes, de sua sombra opressora. Porém, a cada ligação do meu padrasto Adamastor, sentia um desconforto crescendo, uma sensação de que algo sombrio estava por vir. E quanto mais eu observava a pequena boneca de pano que agora se parecia com ele, mais esse pressentimento aumentava. Adamastor sempre teve um jeito de controlar minha mãe. Um homem de voz grave e postura rígida, que parecia encarnar a figura de um chefe de família tradicional. Mas quem cresceu ao redor dele sabia que havia algo mais, algo podre que ele escondia. Eu sabia. Minhas memórias de infância com Adamastor eram confusas. Minha mãe, talvez por medo ou vergonha, nunca falou abertamente sobre como ele a tratava. Mas eu me lembrava de ouvir gritos abafados durante a noite, de encontrar hematomas escondidos sob as mangas dela, de me sentir sempre desconfortável em sua presença. Havia algo em sua voz, em sua maneira de olhar, que fazia minha pele se arrepiar. Quando ele começou a insistir para que eu voltasse para casa, algo se quebrou dentro de mim. Pela primeira vez eu quis confrontá-lo, mas antes de fazer qualquer movimento, decidi investigar. Se o destino havia se voltado contra Valentino, talvez ele tivesse planos maiores para Adamastor. Foi quando me lembrei do velho baú que ele tinha. Ele guardava coisas que, segundo dizia, deveriam ser esquecidas. Mas no fundo eu sabia que esse esquecimento tinha outro nome: segredos. Na primeira visita que fiz à casa dela após o funeral, aproveitei uma manhã em que ela estava fora para subir até em cima da laje. O baú estava lá, coberto de poeira e trancado com um cadeado enferrujado. Mas eu já sabia onde ele guardava as chaves. Abri o baú com o coração disparado. Entre cartas amareladas, fotos antigas e objetos de valor sentimental, encontrei um envelope lacrado com o nome Adamastor escrito à mão. Ao abri-lo, senti o estômago revirar. Dentro havia recortes de jornais antigos, fotos e até mesmo registros policiais. Eram histórias de outra cidade, de outra vida. Uma manchete me chamou a atenção. Homem acusado de molestar menores é liberado por falta de provas. Havia uma foto dele, mais jovem, mas era inconfundível. Adamastor. Adamastor não era apenas um homem comum. Ele era um líder carismático em uma igreja evangélica, onde se aproveitava da vulnerabilidade emocional de mulheres que buscavam apoio espiritual. Ele utilizava seu status para persuadir essas mulheres, prometendo curas milagrosas e orientação espiritual. Sob a fachada de um pastor benevolente, ele manipulava suas vítimas, convencendo-as de que seus abusos eram uma forma de ensinamento sobre como deveriam ser tratadas por homens. Ele frequentemente atraía mulheres com histórias de vida difíceis, aquelas que estavam passando por crises pessoais ou que não tinham uma figura paterna forte em suas vidas. Adamastor se apresentava como um pai espiritual, oferecendo consolo e apoio, enquanto escondia suas verdadeiras intenções íntimas. Em reuniões na igreja ou encontros privados, ele distorcia os princípios da fé para justificar seus atos, alegando que estava apenas ajudando suas filhas espirituais a entenderem melhor a dinâmica entre homens e mulheres. Os abusos começavam com carícias disfarçadas de carinho paternal, mas rapidamente se tornavam mais invasivos. Ele afirmava que essas experiências eram necessárias para prepará-las para relacionamentos futuros, criando um ciclo de manipulação e controle. Muitas vítimas se sentiam coagidas a consentir, temendo represálias ou a perda do apoio espiritual que acreditavam estar recebendo. Adamastor também usava o espaço da igreja como um local seguro para seus crimes. Os encontros eram frequentemente marcados em locais discretos, longe dos olhares curiosos da comunidade. Ele oferecia vinho e outras bebidas para deixar suas vítimas mais vulneráveis e desinibidas. A descoberta dos documentos no baú não apenas revelava o passado sombrio de Adamastor, mas também servia como um catalisador para a protagonista confrontar esse ciclo de abuso e buscar justiça. Através dessas evidências,
Eu percebi que minha luta não era apenas pessoal, mas parte de uma batalha maior contra as injustiças que muitas mulheres enfrentaram sob o manto da fé e da manipulação emocional. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu absorvia cada palavra. A revelação era devastadora. Adamastor havia sido acusado de abuso por várias famílias, mas sempre conseguira escapar das garras da justiça. Ele mudava de cidade como quem troca de roupa, alterando sua identidade e deixando um rastro de dor e destruição para trás. Cada nova cidade era um novo começo para ele, mas um ciclo interminável de sofrimento para suas vítimas. A cada linha que eu lia, uma onda de raiva e nojo se acumulava dentro de mim. Era como se eu estivesse desenterrando os ecos de vozes silenciadas, mulheres que haviam confiado nele e que agora eram apenas sombras em sua história. Ele se movia como um predador astuto, sempre à espreita, sempre pronto para atacar novamente. Até encontrar minha mãe e iniciar um novo ciclo de manipulação e abuso, como se ela fosse apenas mais uma peça em seu jogo macabro. A sensação de impotência crescia em meu peito, misturada com a determinação de não permitir que ele continuasse a escapar impune. Eu sabia que precisava fazer algo, não poderia deixar que o passado se repetisse. A verdade estava ali, diante de mim, crua e inegável, e eu estava prestes a usá-la como arma na luta contra esse monstro que se escondia sob a máscara de um homem respeitável. Voltei para casa com as provas escondidas na minha bolsa. Sentei na cama, a boneca ao meu lado, e olhei para ela como se fosse uma confidente silenciosa. Pode parecer loucura, mas eu falei tudo o que descobri para a boneca, que agora coloquei seu nome de Paola Bracho. Enquanto eu falava com a boneca, ela estava ficando cada vez mais parecida com a fisionomia de Adamastor. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Quando apanhei de Valentino, uma raiva monstruosa tomou conta de mim. Eu sentia que algo dentro de mim quebrava a cada golpe, algo escuro e primitivo. No passado, lembro-me que fui até a boneca, que na minha mente já não era mais só uma boneca. Eu a via como a imagem do Valentino. Peguei-a com força e enfiei as agulhas nela, uma por uma, com uma violência indescritível. Depois disso, Valentino foi para o saco preto, como se a vida dele tivesse sido arrancada. E, inexplicavelmente, a boneca voltou ao seu estado normal. Agora minha raiva estava toda voltada para Adamastor, e para minha surpresa, a boneca começou a mudar de novo. O rosto dela, antes inofensivo, agora se moldava de forma perturbadora, cada vez mais parecendo com o dele. Comecei a perceber que a boneca tinha algo mais dentro dela do que eu imaginava, algo muito mais poderoso do que simples vingança. Talvez ela estivesse ligada a mim de uma forma que eu ainda não compreendia. Talvez ela estivesse sendo alimentada pela minha raiva, ou quem sabe, pela minha dor. Enquanto isso, Adamastor não parava de me assombrar. Ele estava por toda parte tentando me controlar, me dobrar à sua vontade, mas eu não era mais a mesma. Cada vez que ele se aproximava, algo dentro de mim se intensificava, algo que eu não poderia mais ignorar. Ele queria me submeter, mas eu não abaixaria a minha cabeça para aquele homem tóxico, aquele monstro. Minha missão era clara agora: libertar minha amada mãe das garras desse ser repulsivo. Eu sabia que não seria fácil, mas a Paola Bracho, minha boneca, eu tinha um poder sombrio ao meu lado. Ela era minha aliada, e se fosse necessário, ela se tornaria o instrumento da minha vingança. Após 15 dias de incerteza e reflexão, voltei para visitar minha mãe. Um nó de preocupação se formando em meu estômago. Assim que entrei na casa, fui imediatamente atingida por uma sensação de opressão. O ambiente estava carregado, como se o ar estivesse saturado de segredos não ditos. Ela estava sentada no sofá, mas assim que a vi, meu coração parou por um instante. Seu rosto estava marcado por hematomas roxos visíveis sob a luz suave da sala. Havia manchas escuras ao redor de seus olhos e marcas profundas nas costas que se insinuavam sob a blusa. Era evidente que não eram simples quedas. O medo e a dor estavam estampados em seu semblante. "Oi, querida", ela disse com um sorriso forçado, tentando disfarçar a dor.
Apenas tive um pequeno acidente. Caí enquanto limpava. Sua voz tremia levemente, mas havia uma determinação em suas palavras que me fez sentir uma onda de raiva e desespero. Isso não é apenas uma queda, mãe, respondi, a frustração transbordando em minha voz. O que realmente aconteceu? Você sabe que pode confiar em mim. A cada palavra eu tentava quebrar a barreira que Adamastor havia construído entre nós. Ela hesitou, olhando para o chão como se as respostas estivessem escondidas entre as tábuas de madeira. Eu estou bem, insistiu ela, mas a hesitação era palpável. É só um momento difícil. Mas eu sabia que era mais do que isso. O passado recente estava começando a se repetir diante dos meus olhos, e eu não podia permitir que Adamastor continuasse a abusar dela como fizera antes. A lembrança dos recortes de jornal e das fotos que havia encontrado ainda queimava em minha mente. Você não precisa proteger ele, eu disse, a voz baixa, mas firme. Ele não é o homem que você pensa que é. Ele está machucando você. A cada frase eu sentia a urgência crescer dentro de mim. Ela levantou os olhos para mim e por um breve momento vi uma fração de vulnerabilidade em seu olhar. Eu só quero que as coisas voltem ao normal, ela sussurrou. Ele faz promessas, diz que tudo vai melhorar, mas eu sabia que isso era uma ilusão. Adamastor era um manipulador e suas promessas eram veneno disfarçado de esperança. Mãe, implorei, precisamos fazer algo antes que seja tarde demais. Naquele instante percebi que não estava apenas lutando pela minha própria liberdade. Estava lutando pela dela também. A determinação cresceu dentro de mim como uma chama inextinguível. Eu precisava protegê-la e expor Adamastor por quem realmente era, um predador disfarçado de salvador. Com cada batida do meu coração, a ideia se solidificava. Era hora de agir. Saí da casa da minha mãe com o coração em frangalhos, segurando o choro de raiva como se fosse uma represa prestes a se romper. No portão, lá estava ele, Adamastor, com aquele sorriso dissimulado que me enojava. Ele veio em minha direção, braços abertos, tentando disfarçar sua podridão com gestos de falsa empatia. Ei, calma, não precisa sair assim, disse ele com aquela voz viscosa. Eu desviei do abraço antes que ele sequer chegasse perto. Não encosta em mim, rosnei com os dentes trincados, sem sequer olhar para trás. A caminhada até minha casa foi um borrão. Minha visão oscilava entre lágrimas e flashes das lembranças mais sombrias, coisas que eu tentava enterrar, mas que sempre voltavam à tona. Assim que fechei a porta atrás de mim, senti meu coração disparar, como se quisesse sair do peito. Era uma mistura insuportável. Ódio, tristeza, raiva e, acima de tudo, um desejo ardente de vingança. Minhas mãos tremiam enquanto pegava a boneca. Paola Bracho, uma figura que antes parecia tão inofensiva, agora tinha um rosto nítido, o rosto dele. Adamastor. Minha mente teceu uma teia de memórias dolorosas, juntando cada detalhe do que eu havia vivido e do que havia descoberto sobre ele. A fúria queimava dentro de mim, como lava prestes a explodir. Você vai pagar, murmurei, meus lábios tremendo com a intensidade das palavras. Peguei a agulha com dedos trêmulos e cravei com força no braço da boneca. Cada golpe acompanhado por palavras que brotavam do meu ódio. Que você sinta cada dor, que pague por cada mal que fez. Minha voz ecoava pelo quarto, quase como uma entidade à parte. Mas aquilo não era suficiente. Eu queria mais. Precisava ver o rosto dele, o rosto na boneca, destruído. Peguei 1 litro de álcool e, com mãos ainda tremendo, encharquei a boneca. Queime, desgraçado, queime! Acendi o fósforo e o joguei. As chamas subiram instantaneamente, iluminando o quarto com um brilho alaranjado e selvagem. Fiquei ali parada, hipnotizada pelo fogo enquanto ele dançava sobre a boneca. A imagem do rosto dele, contorcido pelo calor, trouxe um prazer sombrio. Mas, com o passar dos segundos, percebi algo que congelou o sangue nas minhas veias. A boneca não estava queimando. O fogo lambia o tecido e o plástico, mas não deixava marcas, nenhuma.
Joguei mais álcool e um arco de fogo iluminou ainda mais o ambiente, quase me queimando. Mas mesmo assim ela continuava intacta. Isso não é possível, sussurrei, recuando um passo, ainda olhando fixamente para aquela coisa. Minutos se passaram enquanto eu observava as chamas dançarem, até que, como se tivessem cumprido algum propósito oculto, elas se apagaram sozinhas. Respirei fundo, tentando entender o que acabara de presenciar. Minha raiva, por um breve momento, deu lugar ao espanto e à incredulidade. Peguei a boneca com cuidado, esperando encontrar algum sinal de dano, qualquer coisa. Mas ela estava exatamente como antes, impecável, com a mesma expressão vazia que tinha quando a vi pela primeira vez. Como isso é possível? Perguntei em voz alta, minha voz ecoando no silêncio do quarto. Mas não houve resposta. Apenas o olhar frio e inabalável de Paola Bracho, que parecia saber algo que eu não sabia. Era um sábado qualquer quando fui visitar minha mãe. Assim que entrei, Adamastor me lançou um olhar de raiva, um daqueles que fazem o ar ao redor pesar. Não entendi o motivo e sinceramente não me importei. Ele passou por mim sem dizer uma palavra e saiu pela porta com passos pesados. Ótimo, pensei. Pelo menos teremos paz para conversar. Minha mãe e eu estávamos na sala, trocando poucas palavras, quando um estrondo sacudiu o silêncio. Foi um som tão forte e seco que parecia um trovão, porém mais próximo e mais ameaçador. O que foi isso? Perguntei, já me levantando. Não sei. Parece um acidente. Corremos para fora, seguindo o som. A rua estava em alvoroço, as pessoas saindo de suas casas. A uns 500 metros, no posto de gasolina, o caos tomava forma. Um carro havia batido em uma das bombas e as chamas começavam a crescer. Quando me aproximei o suficiente, o choque me atingiu como um soco. Era o carro de Adamastor. Ele estava preso lá dentro, lutando contra o cinto de segurança. O rosto contorcido em desespero. "Me ajuda, alguém, por favor!" Ele gritava, a voz embargada de pânico. O fogo avançava rápido demais. As chamas lambiam o interior do carro e as pessoas ao redor recuavam com medo de uma explosão. Eu também parei. Não havia como chegar perto sem arriscar ser consumido pelo fogo. Adamastor berrava e os gritos que saíam de sua boca eram diferentes. Não era apenas dor. Havia algo de sobrenatural neles. Um som que parecia não pertencer a este mundo. Era como se cada fibra de seu ser estivesse implorando, como se até sua alma estivesse gritando. "Socorro! Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui!" Ele continuava. Os curiosos assistiam, horrorizados. Ninguém sabia o que fazer, ou talvez ninguém queria tentar. E enquanto isso, o fogo o consumia cada vez mais rápido. O cheiro de carne queimada encheu o ar, denso, sufocante. Uma mulher ao meu lado tapou o nariz e chorou baixinho. Um homem murmurou incrédulo. "Como ele está aguentando? Nenhum ser humano suportaria isso tanto tempo." Minha mãe ficou o tempo todo de cabeça baixa. Não olhou para o carro nem mesmo quando os gritos chegaram a um tom que fazia arrepiar até os ossos. Foi então que ele gritou de novo, uma última súplica. "Socorro!" Nesse momento, como que puxada por uma força invisível, minha mãe levantou o rosto. Olhou diretamente para ele, para o homem em chamas. O tempo pareceu parar. Por um instante ela não fez nada, apenas observou. Então algo inesperado aconteceu. Seus lábios se curvaram em um sorriso largo, quase triunfante. Adamastor soltou um último grito e então silenciou. O carro continuou queimando, mas ele estava morto, carbonizado. Os bombeiros chegaram tarde demais, apenas para apagar o que restava. A polícia fez perguntas, coletou depoimentos, tudo foi registrado, mas no fundo todos sabiam. Não havia mais o que fazer. No dia do enterro, a cena era quase patética. Não havia mais do que 12 pessoas ao redor do caixão. Ninguém parecia realmente lamentar. Quando o caixão começou a descer, a atmosfera pesada foi cortada pela minha voz. "Vai pro inferno, Adamastor!" Gritei sem medo ou arrependimento. "E de lá você não sairá mais." As pessoas ao meu redor ficaram em silêncio.
Alguns olharam para mim, surpresos, outros baixaram a cabeça como se soubessem que eu tinha razão. Minha mãe permaneceu imóvel, seu rosto inexpressivo, mas seus olhos diziam tudo. Adamastor tinha partido, mas o rastro de sua presença ainda estava ali, queimado em nossas memórias. Vendemos a casa logo depois, quase como se quiséssemos apagar qualquer rastro do passado sombrio que ela abrigava. Com o dinheiro compramos outra, um lugar mais simples, mas estranhamente acolhedor, como se carregasse uma promessa de recomeço. Agora somos só eu, minha mãe e minha inseparável boneca Paola Bracho. Vivemos na santa paz, ou pelo menos é o que eu gosto de acreditar. Porque às vezes, no silêncio da noite, sinto o olhar fixo da boneca em mim, como se ela soubesse mais do que deveria.